Olá! Oi, queridos! Boa noite! Em ponto, aqui, Ó, 8h30. Tem gente mandando pergunta se é aqui no Insta. É aqui no Insta. Estamos aqui. Olá, olá, olá! Boa Derradeira noite! live. Olá, quem perguntou se era no Insta já entrou aí, ó. Maravilha, estamos Vamos colocar aqui. aqui live sobre dissertação da Federal. Dissertação FPR, vamos começar a falar sobre isso. Dissertação FPR, Isso aí, maravilha. meu povo, vamos Vamos deixar fixar aqui o fixado conteúdo. aí. Comentar. Ops. Aí. Fixar comentário. Fixou. Galera, tá entrando. É isso aí. Deixa eu já dar um recado para quem é aluno, para quem não é aluno, para todo mundo. Que entrou a aula 7. A gente prometeu quantas aulas? Quatro. E a gente postou 7 Quatro aulas. a mais do que a gente naturalmente já faz, né, para as aulas da Federal. Exatamente. E agora são 7 a mais do que a gente geralmente faz, né? Subiu a 7ª aula hoje. A gente vai falar sobre isso, sobre o conteúdo dessa 7ª aula, inclusive porque é interessante a temática aqui. E daí já está com material e tal. E uma coisa importante é que a galera vai mandar os textos, né? Vai continuar mandando os textos. Só que tem um prazo aí, né? Porque não dá para mandar no sábado para querer receber a correção no sábado. E, né? Vamos se espertar então, pessoal, fora esse domingo agora, no próximo domingo é a prova da Federal, então procure enviar até terça-feira ali a redação, né, para ter certeza que vai ser corrigido. Boa noite, Larissa. O dia inteiro, porque eu falei até agora sem parar, desde 7 da manhã. Daí para descansar você vai falar um pouquinho na live. E daí agora eu tô aqui, né, com a garganta que é desse jeito aí, que a gente segue aqui. Vamos lá, então assim, ó, comecem a fazer as perguntas, tá? A ideia é tirar todas as dúvidas de vocês sobre a prova da Federal, essa dissertação aí, o que pode, qualquer dúvida que ainda restar, tá? Lembrando que é melhor, é mais fácil se vocês fizerem a pergunta no balãozinho ali, vai ficar mais bacana de a gente conseguir responder. Boa noite, a Carol. E a gente já vai começando a falar aqui sobre a prova, né? Algumas questões que a gente julga importante. Outra coisa, mais um recadinho. Tem o podcast também do Redação de Campeão sobre essa dissertação, né? Isso. Né? A gente fala sobre essa questão até, né, que ela colocou ali quantas questões vão ser, tudo isso, tudo tá no podcast. Mas basicamente, pessoal, a prova de domingo que vem, ela vai ser uma prova diferente do que a Federal costuma fazer. A Federal costuma fazer em 2 etapas. Não só somente os alunos estão participando, Rafael, todo mundo está participando, tá? Entrem à vontade aqui. Então, a prova geralmente é feita em 2 etapas. A primeira fase é com as questões objetivas de todas as matérias e a segunda fase com a prova específica de redação e das específicas dos cursos. Nesse ano, por conta da pandemia, a prova foi adiada várias vezes e agora, 18 de julho, finalmente vai ser realizada, mas com uma fase apenas. Então, uma fase, 60 questões e uma redação dissertativa argumentativa. Essa é a informação que a gente tem. E daí todo mundo, né, fica na dúvida de como vai ser a dissertação da Federal. Por que a pergunta é essa, né? Muitos de vocês que talvez sejam de outros estados, daí a pessoa, mas dissertação é um texto ali de 20, 30 linhas sobre um tema. Mas é que a Federal, na segunda fase, geralmente ela traz diferentes estruturas de texto. Então, ela pede outras dissertações. Então, a partir de um texto base e não só a partir de um texto motivador. Então, a gente tem 2 coisas para falar para vocês. Primeiro, pode ser que seja a dissertação clássica. O que é aquela dissertação clássica? A partir dos textos motivadores, dê sua opinião sobre doação de alimentos, como foi a prova da PM, né, que é a Federal que faz. E aí você desenvolve daquele jeito que vocês estão acostumados, inclusive vocês que fazem Enem, né? 4 parágrafos, a introdução com o tema, problematização, ponto de vista, desenvolvendo o ponto de vista no desenvolvimento e retomando a tese com uma ideia de fechamento do texto a partir de uma proposta, a partir de uma perspectiva futura, enfim. Dissertação clássica. A dissertação estilo FPR, que né, historicamente tem na segunda fase, é a partir de um texto base. Então, a ideia é retomar o texto base e, a partir dele, dar a opinião. É muito difícil a Federal, na segunda fase, quando existem 2 fases, a Federal pedir a sua opinião pura e simples, sem propor nenhuma leitura, sem propor a retomada de nada.
Então, a gente fica na dúvida do que vai acontecer na semana que vem. Mas nós preparamos aulas para todos os formatos, Os dois né? cenários, principalmente. Os dois né? cenários. O número de linhas a gente não sabe, não tem no edital quantas linhas serão. A federal, ela costuma cobrar textos menores. Mas como é um texto só, pode ser que seja texto de 20 a 25 Exatamente. linhas. Especialmente porque a prova da PM teve ali 20 a 25 linhas, né? E foram também 60 questões. Então, deu uma dica aí, ó, pode ser assim, pode ser igual, desse jeito. Mas então, o que é bem importante vocês terem na cabeça é estarem preparados principalmente para 2 cenários, tá? Para 2 situações. A tal dissertação clássica, como a Candice falou, essa dissertação em que tem uma frase tema e fala com base nos textos motivadores e os conhecimentos construídos ao longo da sua formação, né? Então você vai colocar isso e daí você vai fazer aquela introdução, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre a introdução, né? As partes do texto, mas vai fazer... essas aulas estão no canal do YouTube? Não, elas estão na Não. plataforma, Rafael. Estão na plataforma. As aulas especificamente são para os nossos alunos. É isso, as aulas são para os alunos. Esses vídeos aqui, essa live é que é para todo mundo, tá? Então, bem pensado, a prova da PM teve 30 minutos a menos. Mas a quantidade de linhas já estava no edital, diferente da prova da federal, né? E lembrando sempre, se você usar 4 minutos por questão, você vai levar 4 horas para fazer a parte objetiva. Daí sobra 1h30 para redação, que é o tempo que a federal coloca quando são 2 fases. São 3 textos com 4 horas e meia. 1h30 para cada texto, e os textos são de 10, 12 linhas. Então, por isso que a gente não imagina que vai ser muito mais do que isso. Pode ser 25? Pode ser, pode ser. Então, por isso que eu estava falando de pensar em 2 cenários. Um cenário com uma dissertação clássica maior, né, de 25 linhas, como eu estava falando, com frase e tema. Daí, nesse caso, você vai fazer a introdução, a contextualização, né, trazendo outro repertório, outras questões. Agora, daí fica sempre aquela questão, faço menção ao texto base? Bom, depende do que aparecer ali. É muito comum a Federal do Paraná colocar temas para você debater, temas com os quais você nunca teve contato. Você nunca falou sobre isso. E portanto, da onde está tendo essa ideia? Por conta da lei que foi aprovada, por conta do texto não sei o quê, por conta da live de não sei quem. Então, por conta de alguma coisa, explicita isso, diz isso. E daí o seguinte, se o texto for de 20 a 25 linhas, dá para fazer num parágrafo só? Não, né, gente? Daí a dissertação clássica divide em 4 parágrafos, igual a gente estuda, né, a dissertação, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, o número de parágrafos vai depender muito do número de linhas. Olha eu de novo aqui. Falta uma aguinha aí. Falta uma água, eu tenho tomado pouca água. Se você tem ali 10, 12 linhas, você vai fazer um parágrafo só. Se você tem a partir de 15, você vai dividir em 2, em 3 parágrafos, 20 linhas, em 25 linhas, 4 parágrafos. Nós trabalhamos bastante isso no curso, né? De modo que o texto como um todo tem a introdução, desenvolvimento e conclusão, e ele pode ter um parágrafo só se ele for um texto pequeno, de 10 a 12 linhas. Se ele for um texto médio, ele vai ter ali em torno de 3 parágrafos, e se ele for um texto maior, com 25 linhas, ele vai ter em torno de 4 parágrafos daí. Tá, então então é isso. Dá para fazer num parágrafo só se o texto for mais curto. Então, qual que é o outro cenário que a gente pode, para o qual a gente tem que estar preparado, que a gente preparou a galera no curso? É desse texto mais curto, bem padrão Federal do Paraná, com uma pergunta específica ali, né? Então, como agir diante desse impasse, né? Daí eles colocam lá nos comandos várias coisas, às vezes colocam assim, então, faça menção ao texto base, mesmo que eles não coloquem, é bom fazer. E às vezes tem coisa assim, oponha pontos positivos e negativos de tal coisa. Então, isso retome o título, né? Retome a pergunta do título, retome a pergunta da introdução do texto base, né? Exatamente. Então, às vezes eles pedem para você trazer isso. Quando você vai trazer, você vai fazer menção, tá? Teve uma das provas, inclusive eu mostro isso nessa aula 7, teve a prova da UP, da Universidade Positivo, que é elaborada pela Federal do Paraná, ou pelo menos era nesse caso aí, que eles pedem, eles falam para você debater
né, o que está o dilema apresentado nos textos, os dados apresentados nos textos de apoio. Então você tem ali os textos de apoio e você vai ter que explicitar. Explicite de forma contextualizada os dados do texto de apoio, os dados apresentados no texto de apoio. Então, o que é de forma contextualizada? É fazendo a menção completa. Então, cuidado, que tem gente que acha ainda que na federal não pode usar os dados do texto. Pode sim, E deve. muitas vezes deve, né? E lembrando que tem que citar de modo explícito quando a banca pedir. Então, faça referência ao texto base, faça referência ao texto acima. Tem que citar explicitamente. O que é citar explicitamente? Qual é o autor do texto, qual a fonte de publicação, a data de publicação. A gente deu aula sobre essa questão do tamanho das fontes, né, dos livros, para ensinar o aluno a se virar diante de fontes muito grandes, né? Como que eu vou colocar esse nome enorme num texto menor? Então, tudo isso a gente fala também no nosso curso. Exatamente. E daí, dá para pensar também num cenário misto entre as duas coisas, né? Um cenário misto, em que seja um texto mais longo, né? E que mesmo assim ele exija a referência ao texto base. Daí, com isso, a gente já começa a entrar em algumas perguntas aqui interessantes. Olha só, a pergunta da Isabela. Vocês acham que a UFPR vai pesar na nota se o estudante trouxe ou não conhecimento na forma de citação, de filósofos, ou possivelmente vir uma redação maior? Olha, eu acho que não. Acho que esse critério não costuma estar na grade de correção da Federal do Paraná. Essa menção ao texto base, tá? Certo? Então, essa questão de como mencionar, qual fazer, e também a questão dos filósofos, eu me perdi aqui porque eu estava lendo a pergunta. Na verdade você se perdeu porque você falou uma coisa ali equivocada. Vamos voltar aqui então. Se a Federal vai pesar na nota a questão a forma de citação de filósofos, daí você estava falando que não, isso não costuma ter na grade quando não é objeto do itemzinho lá do subcomando. Que ela está perguntando do elemento externo, né? Não tem isso. Até porque nos textos mais curtos nem tem espaço. Não dá. As 12 linhas, 10 linhas, fazendo menção ao texto base, um resuminho e colocando o seu ponto de vista, nem dá espaço. Num texto mais longo, você pode colocar, mas daí isso provavelmente vai entrar no critério de qualidade da defesa do seu ponto de vista. Tá? Qualidade da defesa do ponto de vista. E não, que nem tem no Enem, cita um repertório sociocultural, né? Isso, exatamente. Perfeito. Agora, se pede para citar o texto base, daí tem que citar o texto base. Aí perde nota se não citar. Como o edital não especifica o número, quantas esperar? Pois é isso que a gente estava falando agora. A gente falou um pouquinho antes, se você entrou agora, dá uma olhada, a live vai ficar gravada, dá uma olhada, daqui a pouco a gente comenta, se der tempo no final de novo, né? Então, só para ir embora aqui a questão, a pergunta, vamos para outra perguntinha. Aqui a Camila pergunta lá: usar repertórios coringa seria uma boa opção para citar no texto? Há um perigo, né? O coringa, mas assim, o repertório externo, desde que adequado ao tema e produtivo, tá perfeito, Camila. Então, nenhuma banca vai te penalizar por usar ali um repertório adequado, né? Exatamente. Então, nesse sentido é que é perigoso usar repertório coringa, que seria aquele que serve para tudo quanto é texto, assim, né? Você decora uma frase bacana para usar em tudo quanto é texto. É perigoso se ele não tiver a ver. Se ele não, no caso lá que o Enem fala, né? Não é pertinente ao tema, você não tem uso produtivo, coisas assim. Nesse caso, não é bacana. Agora, se ele combina, beleza, você tem algum decorado aí que você acha que combina com aquele tema especificamente, pode usar, né? Isso aí. Tem mais ali, perguntinhas lá para cima, tem acho aqui, que temos. Se a prova vier igual da PM, com 25 linhas, a contextualização precisa citar a fonte e o autor e tal? Não. No caso da prova da PM especificamente, era a partir dos textos motivadores, traga ali a sua opinião, contextualizando o tema, trazendo o tema, o problema e defendendo um ponto de vista. Se fosse pedido, né, a contextualização a partir do texto base, isso estaria explícito no enunciado. No caso da PM, não estava explícito, então não precisava citar o texto base. Exatamente. O que eu falei até na live da semana passada e nas nossas aulas, o que eu falei é o seguinte, então na frase da PM lá,
doação de alimentos entre o combate ao desperdício e o risco à saúde. Bom, esse dilema aparece nos textos de apoio. Eu acho que nunca ninguém pensou aqui em doação de alimentos e que o grande problema seria as pessoas doarem ultraprocessados. Ninguém pensou nisso. Quem trouxe esse problema, esse dilema, foi o Conselho Regional de Nutrição. Então, você vai precisar, no mínimo, fazer menção à lei, que a lei é que traz a ideia da doação de alimentos, e a crítica à lei que o Conselho Regional de Nutrição faz. Tá? Para a contextualização ficar adequada, mas não era uma exigência do enunciado. Agora, sim, claro, isso seria ótimo trazer. Né? Tem que fazer, porque assim, é um dilema que está sendo colocado ali. Você vai apresentar esse dilema como? Fazendo menção a uma lei. Então, procure sempre pensar nisso. A federal normalmente induz a proposta de redação dessa forma. Mesmo quando ele faz a pergunta explícita, ela acaba induzindo você a ter que dialogar com o texto base, mesmo que não seja resumo e comentário, né? Às vezes você vai ter que partir dali. Porque da onde que você ia falar de doação de alimentos? Por que você ia falar de doação de alimentos? Porque tem uma lei que prevê isso. E não tinha até então essa lei. Então é isso que motivou você debater esse assunto, tá? Vamos ver se tem mais alguma anterior. Literalmente compreensão do texto. Perfeito, Rafael. É isso aí. Né? Por isso que a prova se chama mesmo compreensão de texto. Tem que ter. Né? Em qual aula está... Essa da fonte está em qual aula? Não vou lembrar de cabeça aqui. Né? Que você falou que ensinar a fazer a citar a fonte de maneira mais curta e tal. Não lembro também. Né? Mas vamos ver se a gente lembra e consegue falar ali. Se for mais de 20 linhas, como do concurso da polícia, recomenda-se quantos parágrafos? E a conclusão com propostas deve ser feita? Então, né? Olha só. A gente já falou sobre o número de linhas, né? 20 linhas dá para fazer em 3 ou 4, depende da tua, né, dessa tua argumentação, do que você vai ter para o desenvolvimento do texto especialmente. A introdução tem a ver com isso que a gente está falando. Como que é o enunciado? Pede ou não pede para você citar o texto base e tal. E a conclusão? Como que é a conclusão da Federal do Paraná? Como que a gente pode fazer essa conclusão? É uma dissertação. Então, você pode, por exemplo, retomar a tese. Né? Eu não estou falando repetir, estou falando retomar. De formas distintas, você traz ali o que você trouxe no enunciado. Por exemplo, a questão da doação de alimentos e o risco à saúde. Você pode trazer uma proposta de como mudar isso, enfrentar isso, ou articular as duas coisas? Claro que pode, que é o que você colocou ali. Posso colocar ali uma proposta, imagino que seja uma proposta de intervenção, você deve estar falando, né? Pode colocar uma proposta de enfrentamento, não é Enem, não precisa colocar os 5 elementos válidos, mas a ideia de que a prefeitura esclareça os pontos do limite da doação, risco, perfeito, isso é possível terminar. Perspectivas futuras também dá para terminar. Às vezes você vai retomar o teu pretexto, a gente fala disso na aula, né? Você começa com o pretexto e aí retoma a tese, retoma o pretexto. Então você vai concluir como a gente estuda a conclusão de uma dissertação. E daí, de novo, a gente volta, né, batendo na mesma tecla, que é a questão do enunciado. Como é o enunciado? Eu vou ler para vocês aqui um enunciado da UP, da Universidade Positivo, lembrando sempre, né, por que eu estou lendo a UP? Porque foi a federal que elaborou isso. Então, uma dissertação de 15 a 20 linhas da UP, preparada pela Federal do Paraná. Então, olha o que eles dizem assim: os textos de referência abordam um aspecto de difícil equacionamento na sociedade. Após a leitura, escreva um texto refletindo sobre possíveis formas de conciliar a realidade mostrada no texto 1 com as ponderações apresentadas nos demais textos. Reparem que eles não falam nem qual é o dilema, qual é o aspecto de difícil equacionamento. Você que vai ter que perceber. E eles dão um comando ali que você vai ter que conciliar o que é mostrado no texto 1 com as ponderações dos outros textos. Você não vai me falar texto 1, texto 2, texto 3 na sua redação, tá? Se for citar, como era o caso aqui, que tinha que citar, você vai fazer a menção adequada ao texto base. Daí, olha lá, seu texto deve, vocês devem, né, quem está fazendo aí os textos, quem está se preparando para a federal sabe disso. Seu texto deve, 2 pontos. Contextualizar a temática a ser abordada. Bom, é óbvio, a gente falou bastante disso, a questão da introdução. Outra coisa, inserir os dados mostrados pela pesquisa no âmbito das discussões que vêm sendo feitas para coibir
ações discriminatórias de todos os tipos. Você não está entendendo o que quer dizer isso porque você não leu o texto base. Mas é inserir os dados que estão no texto 1. É isso que ele está pedindo aqui. Tá? Então, ó, contextualizar a temática, apresentar os problemas. Colocar o texto, os dados do texto 1, do texto base. E olha o terceiro item. Projetar um cenário para as relações sociais no futuro próximo. Então, o que você espera daqui para frente? Quais são as perspectivas futuras? Então, como que eu concluo esse texto aqui? Como que tem que ser a Com conclusão? as perspectivas futuras, né? Então é difícil a gente colocar uma fórmula para federal, né? Por isso que o nosso curso é tão grande, tão longo, porque a gente trabalha com diversos cenários. Pode ser tudo, menos fórmula ali que tem na federal. Então alguém acabou de perguntar, preciso colocar os elementos coesivos, né? Porque estão acostumados a colocar no Enem todas as frases, tem uma contagem, inclusive, de operadores, contagem de conectivos, coesão referencial, não tem isso na federal. Mas é claro que os mecanismos linguísticos, eles vão ajudar a articular uma frase a outra, né? Então, você usar ali um argumento de ressalva com uma concessiva, isso claro que ajuda na tua linguagem, né? Lógico que sim. Agora, não precisa em cada frase colocar nesse cenário, nesse sentido, sobre dado esse contexto, feito, né? Não tem isso, mas é claro que os elementos coesivos, eles somam ali como repertório linguístico, lexical, no teu texto, mas não é um critério de correção o número de conectivos que você usa, como é no Enem, né? No caso do Enem é quase toda a frase, né? Praticamente todas as frases, você vai ter que colocar. Então, esses textos da UP, né, a gente percebe ali uma variação, por exemplo, no número de linhas, né? Houve textos já com 10 a 15, houve textos de 15 a 20, 16 a 20, houve textos, né, fale da eutanásia, né, do suicídio assistido, que foi... os últimos têm sido sempre 15 a 20. Dê a sua opinião, né, sem necessidade de retomar o texto base. No caso esse da eutanásia que você falou, também entra naquela história de eles não dizerem qual é o tema. Então, qual que é o enunciado da eutanásia? Motivado pela leitura dessa notícia, tendo em vista tratar de manifestações recentes, faça uma reflexão sobre as iniciativas em face do espaço ser ocupado. Opa, não é isso aqui. Acho que não. Não é das mulheres. Opa, mas é um outro. Motivado pela leitura dessa notícia, escreva um texto participando da discussão que ela suscita. Então, participe da discussão que ela suscita. Qual é a discussão? Você é que vai ter que interpretar. Compreensão e produção de texto. Mesmo não sendo esse o nome da prova de redação da UP, né? Da UP é só a redação mesmo. Mas sempre tem essa pegada de interpretar, de apresentar os dados, de trazer o debate e só então colocar o seu ponto de vista, né? Perfeito. Tem mais pergunta ali? Tem mais perguntas. Vamos lá. Como comprovar minha tese no desenvolvimento? Verbos de dizer? Apenas com verbos de dizer. Mas, então, não é para usar só verbos de dizer. Né? Não sei se talvez seja... falou... Né? Isso você usa quando você vai retomar uma autoridade, alguma coisa assim, né? A gente usa os verbos de dizer quando você está resumindo, trazendo uma transposição. Na dissertação argumentativa não caberia retomar. Como é que você vai comprovar a tua tese? Com dados, com citações de autoridade, sim, claro, daí você usa os verbos de dizer. Acho que complementa essa pergunta dela, é a mesma a Karen que fez as duas perguntas. Para a questão da argumentação, comprovação da tese, cita elementos de fora isso. Você pode trazer elementos externos, exato. E se necessário, se você precisar usar o texto base, isso vai ser um critério que estará na grade. Se não for do enunciado, você pode também usar o texto base. Uma coisa importante de dizer, pessoal, é que acho que há, sei lá, quantos anos que não temos esse cenário que a gente vai ter no dia 18, que é a prova como um grande texto motivador, né? Então, vocês têm lá a prova de filosofia, de literatura, de sociologia, de física, química, biologia, e que, de repente, podem ter ali elementos para vocês usarem na redação. Então, a minha sugestão, inclusive, é vocês não fazerem o texto logo que pegar a prova. Tem gente que já quer se livrar, né? Vou fazer já. Não, leia a redação, coloque ali os elementos importantes que você sabe, enfim, destaca ali o verbo do enunciado. De repente, faz até um rascunho se você ficar muito angustiado, mas se afasta daquela redação, vai para a prova e depois você passa limpo. Não precisa deixar para o final. Aliás, não deve deixar para o final. Não deixe para o final. Mas é melhor você fazer um pouco depois, assim, né? Colocar, depois de ler a prova um pouquinho mais. Tá, tem mais uma pergunta. Nesses últimos precisava... Deixa eu só colocar aqui, essa aqui, ó.
Se citarmos o texto base, nome do autor, publicação, sem o enunciado deixar explícita a necessidade, vocês acham que a UFPR pode descontar nota por achar que o texto perdeu um pouco de autoria? Pessoal, existe como é que se diz isso? Mito? Um mito em torno de usar o texto motivador. É incrível isso, é incrível como existe uma questão de, meu Deus, se eu citar o texto motivador. Gente, mas não é culpa dos alunos, porque tem muito professor que faz isso. Ser. E eu até falei na live passada, eu vi, enfim, motivado por aluno, o mundo me mostrou, né? Ele me questionou bem isso na prova de concurso da PM. Professor, mas olha o que esse professor aqui, que é um professor top de cursinho para concurso, falando assim, não parafraseie os textos motivadores da Federal, senão a banca vai achar que você está dando migué, não sei o quê. Gente, não é verdade Senão, o texto não estaria ali, concorda? Se não é para usar o que está ali, você tira ele dali. Daí não é texto de apoio, é texto de obstáculo. Gente, pelo amor de Deus, de o texto tá ali para te ajudar também. É claro que você não vai ficar. A gente está falando isso, não é porque eu imagino, é porque eu sei disso. A gente olha os textos nota 1000 publicados pelo Enem. Eu tenho alunos que fazem a federal, a gente vê os textos que eles produzem. Nenhum problema usar o texto motivador. É claro que você não vai fazer cópias dele o tempo todo, você vai usar a teu favor, você vai usar como argumento de autoridade um dado, então não tem nenhum problema. Não pediu a obrigatoriedade da citação, posso usar um dado que está ali? Claro que pode. E cuidado é o seguinte, que eu mostrei alguns exemplos, falei aqui logo no início, de enunciados em que pedem a menção explícita falando assim, cite o texto base. Mas às vezes eles pedem, entre aspas, a menção explícita sem dizer isso. Como é o caso daquele que eu citei na live passada, que tem na nossa aula do Jason Brennan, né? Em que está escrito assim, apresente em linhas gerais as ideias de Jason Brennan. Não está falando cite o texto base, mas está falando apresente em linhas gerais. E o texto lá que eu mostrei tirou 11,6 de 12, né? Perdeu 0,4 porque não citou a fonte. A Folha de São Paulo, no Folha caso. de São Paulo. Não citou a folha, não citou a fonte ou a data de publicação. Então, essa questão da menção é sempre importante, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, do enunciado que eu estava comentando com vocês, eles colocam lá, motivado pela leitura dessa notícia, tendo em vista tratar-se do não sei o quê. Então, motivado pela leitura dessa notícia. Você vai entrar na discussão que está ali na notícia, você fala que aconteceu nessa notícia, que foi publicado nesse lugar. Quem trouxe o debate foi esse jornalista, essa pessoa, sabe? Não custa fazer isso. Quando você vai fazer uma menção a algum dado, alguma coisa, coloca a referência completa, né? Isso aí. Tem mais perguntas aqui? Tinha mais uma pergunta aqui. Nesses últimos modelos precisava retomar textos básicos, então acho que isso a gente respondeu, né? Se eu colocar a tese no início do segundo parágrafo, eu posso perder muitos pontos? Não, Matheus, não tem essa obrigatoriedade. Contanto que venha logo no início, você pode trazer a contextualização e aí trazer a tese na sequência, sem problema nenhum. Você pode dividir em 2 parágrafos, assim, dividir no segundo parágrafo, colocar no segundo parágrafo a tese sem problema nenhum. Na dúvida, vou citar, melhor prevenir, não dar margem. Isso. Federal aí fica uma dica que eu acho importante também, de paráfrases, né? Porque assim, às vezes a fonte é muito, muito, muito grande. E aí você não vai citar toda aquela fonte, senão você vai ocupar 4, 5 linhas do teu texto. Então, tragam ali o sobrenome do autor e a fonte de publicação, o nome da obra. Você não vai citar a fonte por completo. Vamos usar com inteligência a fonte, né? Já aconteceu de cair assim um texto com 4 autores e cada um tem um livro enorme e uma data lá diferente e o texto era de 8 a 12 linhas, né? Que era da Campo Real. Aí, obviamente, vocês não vão trazer a fonte por completo, assim, nome, sobrenome, nome da obra, não. Você vai trazer o sobrenome, aí traz o nome do livro ou a fonte de publicação, enfim. De modo que mostre que você está citando a fonte, mas claro que nesse caso que eu estou falando é difícil citar a fonte inteira, senão você vai ocupar muitas linhas. Exatamente. E daí usem a inteligência na hora de fazer a menção também quando é site, tá? Então, porque quando é site, normalmente a fonte é enorme, né? É um textinho lá, pá. Então, o que você vai colocar? Então, ó, um que eu tô aqui na minha frente, que é da Federal do Paraná, disponível em www.folha.uol.com.br/cotidiano, não sei o que lá e tal, daí tem o título da matéria. Basta você dizer que foi publicada na Folha tal dia, entende? Já está valendo.
né? Então, se você colocar a folha e a data e colocar, sei lá, por exemplo, o autor, alguma coisa assim, já basta, não precisa colocar inteiro, né, o link. Você sabe, você reconhece ali que é época.globo.com, revista Época, foi publicada na revista Época. Então, tente perceber um pouco, né, qual é a fonte exata, do que está se tratando, né? No caso da semana passada, até eu falei aqui na live, né? Do texto da PM lá, era uma questão enorme e eles não falavam o que é CRM. O que é CRM? Não sei. Mas se via lá, no texto base ele falava em conselho. A fonte era Portal da Nutrição. Pô, CRN, Conselho Regional de Nutrição. Então use a inteligência aí a seu favor. Nesse momento, tente perceber. O que não pode acontecer nessa prova, a gente já falou, mais de uma vez, o que não pode acontecer é você sair escrevendo. Dar uma olhada ali no enunciado e sair escrevendo. Não. Você vai ler o texto base, vai entender completamente o texto base. E as dicas aqui de leitura do texto base são as mesmas de interpretação de texto da prova objetiva, que vai estar junto, né? Já fica a dica aí. Não sai lendo e respondendo. Primeiro vê lá, quem que é o autor? Onde está publicado isso? Qual que é o título? Tá? Esse texto é atual ou é antigo? Por exemplo, se é um texto de 2019, por exemplo, o texto da PM lá, ele falava sobre fome, em alguma medida assim, e doação de alimentos, mas não era no contexto da pandemia. Não era numa questão de solidariedade. Quando eu falava de risco à saúde, eu cheguei a fazer essa proposta de redação num curso presencial aqui em Curitiba, e alguns alunos falaram assim, o risco à saúde é se contaminar com o coronavírus. Leia o texto base e não tem isso lá. Não tem. Então você tem que ver quando que ele foi publicado. Se é um texto de 2019, nem coronavírus existia ainda. Então, quando você vai falar de máscara, por exemplo, né? Um texto que nas manifestações de 2013, as manifestações de 2013 lá, não vai ter Copa e tal, tinha os black blocs, mascarados, que eram criticados. Então, se é um texto criticando quem está usando máscara, daí você olha a data 2013, não tem nada a ver com negacionismo. Entende? Então, esse tipo de interpretação, quando foi publicado, qual é o autor, onde foi publicado esse texto, tudo isso já vai te dando dicas, já vai te dando noção do que você pode esperar, para ver se tem alguma ironia ou não. Tem que saber o que você vai esperar. Se a fonte do texto é o site do PT ou o site do PSL, né, você sabe qual é a visão de mundo que deve vir ali, qual que é a noção que vai vir. Então fique atento a essas outras coisas que estão para além do texto. Isso te ajuda na interpretação e com certeza na produção do texto também. Né? Maurício, sempre aqui com a gente, legal ver você aí, bacana. Nosso colega Aço também, super competente. Professor a gente sempre Aço, trocando ideias, né? Muito bom. É isso então? Mais Temos perguntas, mais povo? aí? Não, aqui não tem, aqui não, coisa também não tem. O pessoal já resolveu todas as dúvidas, né? A galera escutou muito o nosso podcast, ó. Eu tava vendo aqui na coisa, a audiência tá bacana Bombando. do podcast. E a nossa próxima live é para falar da prova daí, né? No domingo, dia 18 daí, logo depois da prova. A gente faz um comentáriozinho da prova, só que tem alguma coisa antes. O que tem nesse domingo? Domingo agora? É que ela não segue o Redação de Campeão. É o nosso tá... simulado! Isso! É o nosso simulado. Nosso simulado, exatamente, o simulado Massa. do Redação de Campeão. Vai estar na página inicial, e daí agora eu vou mostrar para vocês aqui, então, rapidamente, como que vai ser a liberação do simulado, como que se dá. Isso, Rafael! O Rafael tá ligado. mais ligado que eu aqui, Rafael. Tem uma pergunta aqui. Eu lembrava disso, mas é que ele faz sempre isso comigo. Ele me coloca em maus lençóis aqui. Essa contextualização do texto base, posso pensar em deixar isso apenas para o primeiro parágrafo ou tenho que chamar amarrar e tal? Não, você não... Bom, deixa eu colocar aqui para as pessoas verem a pergunta só. Então, especialmente se eles não pedem para você dialogar com o texto base, você pode deixar só no primeiro parágrafo, tá? Pode ser ali. Dificilmente vai ser uma proposta em que você precise ficar retomando, né, mais de uma vez, fale de novo, fale de novo, fale de novo, tá? Então pode ficar restrito ao primeiro parágrafo, sim, tá bom? Ó,
Daí vejam só, o nosso Quer que eu simulado aqui. volte aqui? Eu Mude o vou negócio? colocar aqui, ó. Olha só, nossa casa ali. Santo Antônio, estão vendo Santo Antônio? É muito. Olha só aqui. Então, Ah, tá. Não, a gente já respondeu isso. Ó, então olha aqui, ó, nessa página inicial. Bom, primeiro, se você não tem cadastro ainda, né? Você vai entrar aqui, ó, em curso.redaçãodecampeão.com.br, tá? Curso.redaçãodecampeão. Será que eu consigo colocar aqui, ó para você que ainda não sabe. Aí, foi. Olha só. Esse é o endereço, tá? Daí você vai fazer o cadastro. Tem aqui inscreva-se. Beleza? Faz o cadastro e tal. Uma vez feito o cadastro, né? Daí você vai cadastrar ali, você vai entrar. No domingo, para quem já é aluno, para quem já tem pacote liberado e tal, vai estar aqui nessa página inicial. Tudo bem? Já vai estar aqui. Para quem não é aluno do curso, para quem não tem nenhum pacote liberado, né? Para quem tem um pacote que já venceu, alguma coisa assim, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, né? Você clica no seu nomezinho, aqui está o nome Redação de Campeão mesmo. Você clica no seu nomezinho, meu perfil, tá? Daí você vai descer aqui até essa parte que é Escola Parceira. Tá vendo aqui? Escola Parceira. E no Escola Parceira você vai digitar um código que vai liberar o seu simulado, tá? Vai liberar o crédito. Quando você liberar, você volta para a página inicial e já vai estar aqui tudo direitinho. Qual é o código? Bom, daí no domingo você acompanha as nossas redes sociais, nossos stories aqui, que a gente vai lhe dizer qual é o código, tá? Mas já fica ligado aí, marca, né? Acho que eu vou até colocar uma contagem regressiva para Isso, liberação do código. Ah, Não, do simulado já liberação tem. código. Ah, tá bom. O simulado tem. E tá, tem algo assim. Eu queria de vocês maior dificuldade. Eu acho que Eu acho que sim. Acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho bem difícil você desenvolver um ponto de vista em 10, 12 linhas, né? A gente não leu a pergunta para todo mundo, né? Quanto menos linhas, menos dificuldade, mais dificuldade. Igual eu na aula híbrida, né? Eu tô aqui escutando o aluno falar na frente e fico respondendo, e os alunos que estão em casa não sabem o que a gente está falando. Então, para todo mundo falando. saber, a pergunta foi, se quanto menos linhas, mais difícil. Eu acho que sim, né? O Rafael falou, não conseguiu baixar a proposta. Bom, mas nesse você vai conseguir, Nesse Rafael. você vai conseguir, né? Você liga lá. Vamos lá. PDFzinho ali, tá? Clica e já tem o botão para enviar direto. E as correções, obviamente, que vão chegar antes da prova. E sim, a gente vai tentar fazer o mais rápido possível. No simulado passado, a galera começou a receber no mesmo dia a correção e em 24 horas estava tudo pronto. Tudo pronto. Mas estamos Nesse aqui vai ser um pouco difícil porque tá bombando. O volume tá grande de gente aí, mas é para ser mesmo. Avisa os amigos, fala para todo mundo, vamos treinar. O objetivo é bem esse mesmo. Tá Isso bom? aí, galera, tá chegando a prova, finalmente tá chegando essa prova. Ufa! E semana que vem nos vemos, então sábado a gente vai estar gravando a aula de volta, a gente vai falar um pouquinho, ainda restando dúvidas, né, a gente responde aqui. E a nossa próxima live vai ser sobre a prova. Beleza, é isso. Valeu, meu Boa povo. noite, tchau, pessoal. Pra vocês, até mais. Boa noitezinho, vamos encerrar aqui.